O mundo da indústria está sofrendo profundas modificações. E hoje aqui estamos com o professor Jairo, no canal da Indústria Precisa, que é um cofundador da Indústria Precisa, para falar sobre a meta-indústria, inteligência artificial e muitas outras ferramentas para melhorar a sua produtividade, qualidade e reduzir custos. Eu sou Jairo Cardoso, eu sou doutor em administração com foco em cidades inteligentes, mestre em gestão de projetos com foco em sustentabilidade. Atuei também muito fortemente na área técnica, muitos anos em telecomunicações, TI, fui PMO corporativo de algumas das maiores indústrias brasileiras e hoje estou desenvolvendo tecnologia e inteligência artificial para a indústria. Eu trabalho hoje com o Meta Indústria, que é uma iniciativa muito interessante, na qual a gente vai conversar aqui, que tem o foco de trazer o mundo da tecnologia para as indústrias, mostrando que o que a gente está falando não são atividades futuras, não é sonho futuro, é aquilo que pode ser feito agora. Jairo, para quem nunca ouviu falar na Meta Indústria, que problemas ela pode usar, né, esse programa Meta Indústria, para tentar resolver a reindustrialização do Brasil? Muito boa a sua pergunta, Roca. A gente trabalha com indústria há muito tempo, a gente percebe o seguinte, que o empresário nacional ele tem uma certa dificuldade para fazer um investimento sem que ele consiga ver o que ele está comprando. Não adianta você tentar mostrar para ele um PowerPoint, um vídeo, que ele vai dizer o seguinte, mas onde que eu posso ver isso funcionando? E essa era a dificuldade. Quando você está falando de tecnologias muito novas, que tem poucas aplicações aqui ainda no Brasil, era muito difícil fazer isso. Isso foi uma coisa que a gente percebeu na SPI e também no nosso parceiro que é a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A BDI ela é vinculada ao Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio e ela é uma agência que nem a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, só que diferente de todas essas, ela não é regulamentadora. Então talvez ela seja menos conhecida por esse lado, né? Mas o foco da BDI é justamente ajudar a indústria brasileira a se desenvolver. E tanto a SPI quanto a BDI, a gente sentia essa dificuldade de trazer uma experiência real para o empresário. Então nós criamos o programa Meta Indústria, que é para justamente fazer isso, utilizando o chão de fábrica da SPI, demonstrar como essas tecnologias podem ser aplicadas. Então a gente demonstra, principalmente relacionado à inteligência artificial. Então como que você pode utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu processo de uma nova área, de uma nova indústria, de uma nova linha de produção, como que você pode usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. A gente fala bastante sobre gêmeos digitais. Gêmeos digitais é uma questão que hoje, né, quando a gente fala muito, por exemplo, em células robotizadas, desde há muito tempo, ninguém faz nenhuma célula robotizada antes de fazer uma simulação. Então você precisa simular para saber como que ela vai funcionar. O gêmeo digital será o novo passo dessa simulação. Não simplesmente para saber como que ela vai funcionar, mas como que ela vai retornar essa informação. Então a gente trabalha muito fortemente com IA generativa, que traz os gêmeos digitais, com a IA agêntica, ou seja, o futuro da indústria não é mais você dar comandos para um processo batch ou alguma coisa do tipo. É você falar com um agente de inteligência artificial que vai fazer as alterações no seu chão de fábrica. Vai fazer aquelas implantações que você quer fazer. E a gente fala também bastante da IA física, que é aquela IA que sai do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, e ela está impregnada no chão de fábrica da sua indústria. Então você consegue ter as informações, elas não vêm só como dados, elas vêm interpretadas por essa inteligência artificial, te trazendo cenários que você pode usar para, por exemplo, aquele seu processo, né, que você teve o melhor desempenho, que foi há 2 anos atrás, você pode tentar simular esse mesmo processo hoje, utilizando inteligência artificial. Muito bem.
É interessante o que você falou e você adiantou até algumas perguntas que a gente tem aqui, mas eu gostaria que você situasse muito bem sobre a meta-indústria, sobre a reindustrialização, sobre a BDI, sobre a SPI, o que significa a SPI, a indústria, a empresa que é a SPI, quantos Ok. funcionários, o que ela propõe, porque aí dá um contexto, na verdade, do que nasceu, onde foi o berço da Né? meta-indústria. Esse Então, berço da meta-indústria que eu sei que o seu entusiasmo pela inteligência artificial e pelas coisas é tão grande que você entrou no Gêmeo Digital, você foi lá fora, já fui lá na frente, e né? agora vamos lá no nascedouro Então, da o que a gente meta-indústria. percebe hoje, Roca, é que não só no Brasil, mas também em outros países, depois eu vou citar um deles especificamente, que está vivendo um momento bastante interessante, é que a participação do PIB da indústria no PIB geral do país vem caindo. Então, se a gente pega aqui no Brasil, década de 80, o PIB industrial era responsável por 25% do PIB nacional. Hoje ele não passa de 11%. Então, o que a gente vê? A gente vê a indústria reduzindo. Tá? O mesmo modelo acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Também lá na década de 80, 25% da mão de obra no país estava na indústria. Hoje não chega a 8%. Então a gente entende até o movimento, né, do Donald Trump em querer fazer a reindustrialização americana. Ah, você quer produzir iPhone na China? Vai pagar a taxa. Vamos produzir aqui nos Estados Unidos, aqui você não vai pagar as suas taxas. Então a gente vê esse movimento, né, que é um movimento que é importante, por quê? Porque o emprego da indústria, ele é um emprego, vamos dizer assim, mais estável do que um emprego no setor de serviços, por exemplo. Quando a gente teve a pandemia, a gente percebeu, né? O setor de serviços foi o mais impactado, então foi onde mais você teve problemas, emissões e tal, Sim. mas a indústria que tinha que manter. A indústria tinha que manter produzindo, porque você precisava dos gêneros, né? Dos gêneros alimentícios, então a indústria, né, teve que se adequar ao processo ali todo da pandemia, por quê? Porque a indústria é fundamental. Sim. Então, a SPI é uma empresa integradora, nós somos integradores de sistema. A gente atua com basicamente 3 áreas principais, que é a automação industrial, então é todo aquele chão de fábrica que vai ser industrializado, vai ser automatizado. A gente trabalha com a digitalização, que é pegar todas aquelas informações que estão lá no chão de fábrica e levar essas informações até os sistemas que fazem tomada de decisão, como, por exemplo, os ERPs, né, esse tipo de avaliação. E uma outra área que a gente trabalha muito fortemente também são as células robotizadas e os dispositivos para a indústria. A SPI ela tem cerca de 35 anos, está completando esse ano agora 35 anos, e tem cerca de 200 funcionários. Desses 200 funcionários, são 160 engenheiros. É uma engenheirada tremenda É ali, engenheiro, né? tá? Por isso que a gente fala, a SPI é uma empresa de engenharia. Sim. Tá? E nós temos, desses engenheiros, a gente trabalha basicamente com engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e engenheiros de software. Tá? E a gente trabalha com o quê? Ajudando as indústrias a serem mais assertivas, serem mais produtivas. Esse é o nosso ponto, né? A Sim. indústria ela precisa ser mais produtiva. Sim. Tá? Nós precisamos reduzir o custo do bem comercializado para que a gente possa expandir isso e ter mais, né, mais demanda, tá? E a indústria poder crescer. A BDI, como eu tinha falado antes, né, é uma agência do governo federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem o foco de ajudar a desenvolver a Uma indústria. agência de Estado, Uma né? agência de Estado. Né? Então, ela trabalha com políticas de Estado. Ela ajuda no fomento, ela não é uma agência de fomento, mas ela ajuda no fomento de novas soluções. E muitas vezes ela até vamos dizer assim, ajuda outras agências que, pelo seu caráter regulador, ela não pode fazer determinadas experiências. Então a BDI ela faz essas experiências para verificar o seguinte: qual é a melhor configuração que a gente pode ter de uma aplicação de uma tecnologia no chão de fábrica. Tá? Na SPI, uma coisa bem interessante na SPI, Roca, é que a gente gosta muito do mundo acadêmico.
Tá? Então a gente busca no mundo acadêmico o que está acontecendo na literatura, o que está acontecendo nas experiências e tenta trazer isso para o nosso chão, para a nossa aplicação. Então, o CEO, o CTO da SPI, todos eles têm doutorado, já estão fazendo pós-doutorado. Eu estou ensaiando aqui o meu pós-doc, né? Quem sabe eu faça, né? A idade já está pesando um pouco, né? Então, estou pensando ali se vale a pena toda aquela dificuldade, né? Toda aquela coisa. Mas nós temos colegas nossos fazendo IA, doutorado em IA, temos lá mestres em simulação, mestres em logística, e a gente gosta muito de ver, de aplicar aquilo, juntar a prática com a teoria. Tá? Recentemente, a gente tem uma parceria com a Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini, você conhece, né? Sim, ela não está vinculada à USP, mas são professores da engenharia de produção que comandam a Fundação Vanzolini, e a gente criou treinamentos específicos de IA para a indústria. Tá? Então, IA, hoje você tem IA praticamente em todos os ramos, e a gente quer analisar como que a IA pode ajudar a indústria a ser mais efetiva, como eu estava falando. Sim. Respondi sua pergunta dessa vez? Não, respondeu, complementou. Então tá bom. E essa transformação, como que você vê essa transformação hoje, se você se reportar ou ter um retrato, já que você tem a sua experiência em grandes empresas e tal, de 5 a 10 anos atrás, o que era transformar naquela época e o que é a transformação hoje? Eu vou te dar um exemplo, Roca, que há 10 anos atrás, quando você falava de robotização, você recebia aquela pecha de você está acabando com o emprego. E com os empregos. E com os empregos. Você está acabando, você está mandando gente embora. Tá? Hoje, quando a gente fala de robotização, as empresas nos procuram para fazer automação, robotização. Por quê? Porque não é mais fácil você contratar as pessoas para trabalharem no chão de fábrica. Tá? Então ninguém mais gosta de trabalhar num ambiente quente, porque a indústria é quente, né? Ninguém gosta de trabalhar num ambiente que é barulhento, e a indústria é barulhenta. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde nem sempre os odores são os melhores, né? Se você está lá, pintura, solda, aquele tipo de coisa. E na indústria a gente fica de pé o dia inteiro. É isso? Então, quando você busca hoje pessoas para trabalhar nessas atividades, o turnover, a rotatividade hoje é muito grande. Tá? Então, as indústrias, 10 anos para cá, né, saiu um pouquinho daquela coisa assim de eu estou colocando uma automação, uma robotização, porque eu não tenho coração, eu quero mandar embora os meus funcionários. Muito pelo contrário, hoje você quer requalificar, né, para que eles vão trabalhar em uma outra área da indústria, em que as condições ambientais sejam até um pouquinho melhores. Isso a gente percebe. A indústria também começa a perceber que, até por uma questão, se a gente for pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, você compraria um carro chinês? Não, né? E você fala olhando para mim. Porque você tem um carro chinês. Há 10 anos atrás você compraria um carro chinês? Jeito nenhum. É a mesma coisa. Nos anos 70 você compraria um carro japonês? Dificilmente, né? Nos anos 80, 90 você compraria um carro coreano? De jeito nenhum. Não, né? Nos anos 90, 2010, por aí, você compraria um carro chinês? Não. Tá? O que aconteceu, principalmente com essa cultura da produção? Ela conseguiu ser muito mais eficiente e muito mais assertiva. Então você pega hoje, por exemplo, as montadoras chinesas produzem o carro na China, pegam um fretezinho pequeno, Roca, fretezinho pequeno, metade do mundo, né? Num navio, metade do mundo, chega aqui no porto e ainda é competitivo. Roca, para a gente fazer um panorama mundial de como que a gente está nesse mercado, uma das coisas bem interessantes, uma das estatísticas bem interessantes, é a quantidade de robôs por 10 mil funcionários. Então, por exemplo, o país que tem esse maior número é a Coreia do Sul. Tem mais de 1.000 robôs por 10 mil empregados. Em segundo lugar está Singapura, que é uma cidade-estado. 770 robôs por 10 mil funcionários. China, 470. Alemanha, 429. Japão,
419. Brasil, Brasil. 9. É complicado, né? Então você consegue entender o seguinte, como que o chinês consegue produzir lá na China, pegar um fretezinho pequeno de meio mundo, chegar aqui no porto com o produto dele mais barato do que o produto nacional. Isso acontece só no Brasil? Não, não acontece só no Brasil. Estados Unidos é a mesma coisa. A influência chinesa das montadoras lá é um pouquinho menor, mas se o americano ele quiser sair de um carro a combustão, vou comprar um carro novo, eu tenho a opção de comprar um carro a combustão, um carro elétrico. Eu tenho que pagar $14 mil a mais pelo carro elétrico. Você vê o gap que nós estamos. Na China, o carro elétrico é mais barato que o carro a combustão. Então, a nossa indústria brasileira aqui, ela precisa, né? Por isso que a indústria realmente precisa fazer alguma coisa, porque senão nós vamos ser bombardeados por produtos chineses. E aí fica aquela coisa assim, não, mas tudo bem, a gente é o celeiro do mundo, nós vamos alimentar o mundo, não é isso? Que a gente ouve sempre gente falando, Brasil é o celeiro do mundo, nós produzimos 30% do... Né? Eu fiz um cálculo outro dia, Roca. Se você comprar um iPhone 17, que ele é importado, certo? Sim. Você sabe quantas toneladas de soja a gente precisa vender para a balança, né? Ter um iPhonezinho 17, quantas toneladas de soja a gente precisa vender para a conta bater ali? Sim, nem imagino. Mais de 3,5 toneladas de soja. Puxa, certo? E não é que não tem tecnologia na soja. sim. O Brasil é um dos países que tem mais tecnologia no campo. O Brasil é um dos únicos países que consegue fazer 3 safras no mesmo pedaço, no mesmo porção de terra, por ano. Tá? Mas mesmo assim, quando você vai vender a soja, você tem que vender 3 toneladas, mais de 3,5 toneladas para ter comprar um iPhone. Então essa conta aí, né, se a gente for continuar sendo só o celeiro do mundo, não tem jeito. Nós vamos ter que exportar muito para poder comprar alguma coisa. Por isso dessa preocupação de criar esse programa da Meta Indústria, que ela acaba alavancando todos esses processos, né? E principalmente aquela tal história que nem você havia dito, quer dizer, mesmo começando lá atrás, a gente teve a chance de entrar a inteligência artificial e ela poder igualar todo mundo nessa panela, nessa medida. Agora, eu gostaria que você, já que você contextualizou a questão da Meta Indústria, como surgiu, por que surgiu, eu queria que você falasse do Lab. O Lab que nós temos aqui, o laboratório da Meta Indústria que nós temos em São Caetano e a Meta Indústria, o laboratório que tem lá na Unicinos, em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Então, a ideia foi justamente essa, Roca. Um laboratório que tivesse vinculado a um chão de fábrica. Então, a máquina está operando lá e eu estou vendo aqui a operação dela aqui. Tá? A máquina está operando lá. Inclusive, no nosso laboratório, a gente tem... As nossas máquinas, elas não são máquinas novas, tá? São máquinas um pouquinho mais antigas, mas todas elas sensorizadas e ligadas via 5G. Nós temos um 5G corporativo no laboratório. Então, o que está produzindo lá na máquina, o meu agente de inteligência artificial já está contabilizando aqui, já está me dizendo o que eu deveria fazer. Tá? Então, o laboratório ele foi criado justamente isso, para poder demonstrar as tecnologias, não de uma forma assim mais laboratório acadêmico, né? Mas aquele laboratório que você vai num provedor de tecnologia e que tudo funciona, né? O nosso laboratório é um laboratório do dia a dia. Então tem dias que a gente chega lá e fala assim, nossa, a rede caiu. E agora? Tá? A rede caiu. Você tem que recuperar e tal. Que é o dia a dia que a gente vive na indústria. Então no nosso laboratório a gente demonstra muitas soluções vinculadas a gêmeos digitais. Quais são os benefícios dos gêmeos digitais? Nós fizemos um projeto para uma indústria de revestimento cerâmico, para uma nova fábrica de uma indústria de revestimento cerâmico. Então, os engenheiros da fábrica, eles puderam entrar no mundo virtual, dentro da fábrica, antes da fábrica ficar pronta. E aí eles puderam verificar todos os problemas dos projetos. Então, é o que a gente chama um pouquinho do comissionamento virtual. Eu vejo as coisas funcionando dentro do mundo virtual,
colocando óculos de realidade aumentada, e eles conseguiram entrar dentro da fábrica antes da fábrica ficar pronta. Então, a gente conseguiu ganhos, né, no projeto da fábrica, que é o CAPEX, mas a gente conseguiu ganhos também no OPEX, na operação da fábrica. Então, os engenheiros entrando dentro da fábrica, antes mesmo da fábrica ficar pronta, eles perceberam o seguinte, que a quantidade de equipamentos, recursos e mesmo de operadores não era aquilo que eles tinham calculado. Então, ao invés de começar com uma quantidade maior de recursos, eles começaram com a quantidade certa. O diretor da indústria comentou conosco que, se você considerar um período de 5 anos, isso dá uma economia de 40%. É muito Grande, bom. né? É boa, né? Muito bom. Então a gente demonstra isso, os gêmeos digitais, a gente mostra como que você pode usar ferramentas como, por exemplo, da NVIDIA, né? A gente sabe que hoje a NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, então a gente é muito parceiro da NVIDIA, a gente consegue demonstrar como que a NVIDIA consegue, né, o software, né, as soluções da NVIDIA, conseguem, por exemplo, trazer para nós o Omniverso, que é onde a gente faz o gêmeo digital. Eles conseguem trazer ferramentas que permitem que a gente faça toda a parte da engenharia, tá? Com várias opções, então não é só aquela coisa... O ser humano, a gente sabe, né? A gente consegue trabalhar até com 7 ou 8 variáveis. Tá? Uma pessoa assim que nem você, que é muito inteligente, você consegue trabalhar com 7 ou 8 variáveis. Né? Mas eu chego na inteligência artificial, eu peço 50 variáveis. Tá? Então é uma capacidade que muitas vezes, que com certeza ultrapassa a nossa capacidade de lidar com essas variáveis. A gente demonstra soluções em que os agentes de inteligência artificial atuam diretamente com as máquinas. Então, um agente de inteligência artificial, você pode imaginar um agente de inteligência artificial como um conjunto de especialistas que estão trabalhando de forma coordenada. Então, por exemplo, quando você for lá no nosso laboratório, você já foi várias vezes, né? Você vê que a gente fala com o nosso avatar, a Cida, e é a Cida que faz a operação dos nossos equipamentos. E a gente fala com ela em linguagem natural. Sim. Então, o futuro da indústria nesse ponto não é mais a programação, não é mais o que a gente chama de IHM, né? Interface homem-máquina, é a linguagem natural. Sim. A gente demonstra soluções como, por exemplo, uma célula robotizada que foi programada por inteligência artificial, então não teve um programador de robô que foi lá fazer a programação. Inclusive, uma das coisas que a gente sabe, né, que, por exemplo, num processo, uma célula robotizada que usa sistema de visão, a parte mais complicada é o sistema de visão, tá? Porque você pode ter diferentes tonalidades, diferentes intensidades de luz e a câmera tem que ser ajustada para todas essas combinações. E isso a gente faz com inteligência artificial. A gente tem soluções para segurança do trabalho. Então, como que eu posso garantir que o meu operador está usando os EPIs definidos para aquela determinada posição? Como eu posso saber se ele está com os exames de saúde dele em dia? Como eu posso saber até mesmo se ele está habilitado para trabalhar numa determinada posição? Porque ele pode estar com os exames em dia, com os EPIs todos corretos, mas ele não foi treinado, ele não tem capacitação para trabalhar naquela posição. Perfeito. Então, provavelmente, possivelmente, né, potencialmente, a gente tem um problema de segurança do trabalho. A gente demonstra soluções de logística. Então, hoje, nós temos um AMR, que são aqueles robozinhos, né, que transportam material dentro da fábrica. Né? Inclusive, o nosso AMR ele é comandado pelo nosso avatar. Sim, então, perfeito, você chega isso. com o telefone celular, tá? E chama o nosso avatar é a Cida. Cida, traga o AMR para a posição tal. Tá? E você não quer saber como que é feita a programação, você não quer saber como que é linguagem natural. Isso tudo está no laboratório. Isso tudo no laboratório. A gente tem algumas soluções também bem interessantes de como que você pode, de uma forma estruturada e crescente, melhorar o teu índice de produção. Então, por exemplo, nós temos uma solução que a gente apresentou para uma empresa da área de cosméticos, que hoje o operador da linha, ele trabalha com fone e com microfone. E ele fala com quem? Ele fala com um agente de inteligência artificial. Olha, eu estou com uma dificuldade aqui, eu esqueci como que é a receita. O agente de inteligência artificial vai lá e busca aquela informação e vai falando para ele. Roca, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, a segunda coisa que você vai ter que fazer é aquilo.
os sensores das máquinas estão ligados no agente de inteligência artificial. Então lembra, sabe quando que dava aqueles alarmes, né? Começava a dar alarme? Hoje o alarme chega até primeiro para o agente de inteligência artificial, que fala no ouvido do operador, olha, eu recebi um alarme aqui, então provavelmente tem alguma coisa que se soltou. Você pode ir lá verificar isso, porque isso foi o que teve a maior incidência nos últimos meses, então ele pode fazer o reparo rapidamente antes que ele perca mais produção. Essa indústria reportou para a gente que o aumento de produtividade, naquele índice que a gente conhece como OEE, né? Que é o Overall Equipment Efficiency, né? Eficiência geral do equipamento, ele subiu 7,4 pontos percentuais. Puxa, muito bom. Se você pegar alguém que é da indústria e falar assim, olha, eu consigo melhorar o teu OEE em 7,4%, a pergunta vai ser como? Tá? E eu vou te dizer, não é nada do outro mundo, não é uma coisa assim, eu preciso começar agora porque daqui a... Não, já é existente. E é uma coisa também interessante, a questão da gestão de conhecimento. Aquele defeito não fica restrito ao operador, ou seja, o operador muda de emprego e esqueceu que aquele parafuso... O conhecimento fica registrado na inteligência artificial e ela avisa quando o problema está acontecendo. Imagina, por exemplo, um técnico de manutenção novo, não conhece, né? Teve treinamento, mas não tem ainda a experiência. Ele chega na frente da máquina e ele pergunta, gente, o que pode ser essa máquina aqui? Ele vai buscar lá em todos os logs de manutenção e vai dizer assim, olha, nessa condição que você está me reportando, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser não sei o quê. Faça isso, faça isso, faça isso. Se não tiver, o técnico vai descobrir. E aí, né, o que a gente vê hoje, né? O técnico, enquanto ele escreve ali, ele fala assim, ajuste geral na máquina. Ajuste geral na máquina não serve para nada. Exatamente. Certo? Então, se você escreve ajuste geral na máquina, a inteligência, o agente de inteligência artificial vai te perguntar, mas Roca, o que é ajuste? O que você ajustou na máquina? Eu ajustei aqui o dosador. Legal. Como que você ajustou o dosador? Eu ajustei o dosador porque ele tem um clipe que tem que acertar aqui e tal. Legal. E depois disso, o que você faz? Depois eu tenho que calibrar. Como que você calibra, Roca? Você tem que colocar ele ali na posição 0. E isso vai tudo registrando. E fica tudo registrado. Tá? Então, o conhecimento, a gente não depende só das pessoas. O conhecimento agora a gente depende... Para te dar um exemplo, Roca, é mais ou menos, né, 15 anos atrás, quando você tinha que ir para algum lugar, você pegava aquele guia, né? Sim, tá? Verdade. O guia, e você tinha que memorizar o caminho, não é isso? Então você lembrava todos os caminhos que você tinha que fazer. Hoje você faz isso? Você liga os aplicativos, certo? E fala para ele assim, me dá o melhor caminho. Sim. Tá? Você não precisa mais lembrar os caminhos. Exatamente. Você não precisa mais... Então é isso que a gente quer. A gente quer que o ser humano ele não precise lembrar das coisas que ele não precisa. Exatamente. A gente quer que ele use, que ele tenha mais tempo para usar a criatividade dele, deixando que aquelas atividades que são rotineiras, que são, né, repetitivas, seja feito com inteligência artificial. Muito bom. Até para fechar esse bloco, eu queria te perguntar o que você diria para um CEO ou liderança das empresas que estão pensando, puxa, vamos deixar um pouquinho mais para frente para apoiar, o que eu vou fazer? Pode deixar, vamos esperar um pouquinho mais para a gente fazer automação. O que você diria para essas lideranças? Olha, sendo muito direto, eu diria para ele o seguinte, deve ter pelo menos uns 10 mil chineses pensando no teu negócio, naquilo que você faz, e pensando formas de ser mais eficiente do que você. Então, enquanto aqui você está esperando as coisas acontecerem, os chineses estão pensando em como que eles vão entrar no seu mercado. A gente está falando de inteligência artificial, parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Tá? Não é mais. Inclusive, a gente comenta o seguinte, né? Quando você fala de inteligência artificial, você vai lá falar de machine learning, deep learning, redes convolucionais, transformers, toda aquela coisa que é mais, né, mais hard, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o exemplo que a gente dá é o seguinte, você precisa entender de termodinâmica para saber como os pistões do seu carro, a combustão funciona. Você precisa entender como que funciona
a relação de atrito entre a pastilha e o disco para saber como que tem que ser feito para parar o carro? Não. Quando você pega o carro, você sabe que você ligou o carro, acelerou, ele anda, você freou, ele para. Sim. Então, em IA, para aplicações da indústria, se você quiser pesquisar isso, saber o que são redes convolucionais, né, matrizes, redes neurais, é interessantíssimo, é muito importante. Mas você não precisa disso para aplicar IA na indústria. Tá? Perfeito. Então, o que a gente vê é o seguinte, toma cuidado. Se você está esperando muito, o chinês não vai esperar você não. Ele vai te atacar no ponto... E aí, quando ele ataca, tá? Já vem com tudo. Já vem com tudo. Na próxima conversa que teremos será sobre o Triângulo do Fogo. Você sabe o que é o Triângulo do Fogo? Você vai gostar das explicações do professor Jairo, que não só atende para quem precisa, mas ele informa com muita precisão.